Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O espírito maligno. Havia uma pequena cidade isolada no topo de uma colina, onde um segredo obscuro estava enterrado há séculos. A história dizia que um espírito maligno assombrava aquelas terras, esperando pacientemente por sua próxima vítima. A lenda começou há muitas gerações, quando um homem chamado Benjamin Hawkins chegou à cidade com uma reputação sombria. Ele era conhecido por suas práticas ocultas e sua adoração a entidades sinistras. Os moradores, temerosos de suas intenções, o expulsaram da cidade, mas antes de partir, ele amaldiçoou a todos com um último suspiro cheio de ódio. Anos se passaram e as gerações esqueceram a maldição de Benjamin Hawkins. A cidade prosperou e os moradores viveram em paz, até que eventos estranhos começaram a ocorrer. As noites eram repletas de sons sussurrantes e sombras dançantes que pareciam seguir as pessoas. As crianças acordavam com pesadelos terríveis e os adultos sentiam um medo constante que não conseguia ser explicado. À medida que o terror se espalhava, os moradores começaram a compartilhar histórias assustadoras sobre suas experiências com o espírito maligno. Alguns diziam ter visto uma figura sombria de olhos brilhantes espreitando à noite, enquanto outros relatavam ter ouvido vozes sinistras ecoando em seus ouvidos. Uma família, os Johnsons, foi particularmente atormentada pelo espírito maligno. Todas as noites, eles acordavam com móveis sendo arrastados, portas batendo e risadas macabras ecoando pelos corredores. As crianças tinham pesadelos terríveis e os pais sentiam uma presença sombria em todos os cantos da casa. Desesperados por uma solução, os Johnsons procuraram a ajuda de um especialista paranormal. Ele lhes falou sobre a maldição de Benjamin Hawkins e como a única maneira de se livrar do espírito maligno era enfrentá-lo diretamente. Ele os instruiu a realizar um ritual antigo em um local específico da cidade, onde o espírito havia sido invocado pela primeira vez. Armados com coragem e determinação, os Johnsons seguiram as instruções do especialista e chegaram ao local marcado. A atmosfera estava pesada e a escuridão parecia envolvê-los enquanto começavam o ritual. Velas foram acesas e palavras místicas foram entoadas. De repente, o ar ficou frio e uma presença sinistra preencheu o ambiente. O espírito maligno se materializou diante deles, emanando uma energia aterradora. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso e sua voz ecoava com uma risada arrepiante. Os Johnsons, apesar do medo, enfrentaram o espírito com coragem e determinação. Eles proferiram palavras de banimento e lançaram feitiços poderosos para quebrar a maldição. O espírito se contorceu e gritou, desesperado para manter seu domínio, mas a força do ritual era maior. No último momento, o espírito foi consumido por uma luz brilhante, dissipando-se lentamente no ar. O silêncio caiu sobre a cidade enquanto o mal ancestral finalmente desaparecia. Os Johnsons voltaram para casa, exaustos, mas aliviados. A partir daquele dia, a cidade começou a se recuperar lentamente do terror que havia assombrado seus habitantes. As noites se tornaram tranquilas novamente, livres dos sussurros e das sombras ameaçadoras. A história do espírito maligno tornou-se uma lenda local, recontada de geração em geração. Os moradores aprenderam a respeitar a história sombria e a não subestimar o poder do mal oculto. Embora a cidade tenha encontrado paz,
Todos sabiam que a batalha contra forças malignas nunca estava totalmente vencida. À medida que os anos passavam, a cidade se tornou mais unida e vigilante. Os moradores compartilhavam histórias de coragem e superação, ensinando às futuras gerações a importância da proteção contra forças sombrias e desconhecidas. No entanto, sempre havia um ar de cautela no ar, uma lembrança constante de que o mal poderia retornar. E os Johnsons, como guardiões da história, permaneceram vigilantes, prontos para enfrentar qualquer ameaça que pudesse surgir. A lenda do espírito maligno continuou a ecoar através do tempo, servindo como um lembrete sombrio de que o mundo estava cheio de mistérios ocultos e forças além da compreensão humana. A cidade nunca mais seria a mesma, mas suas cicatrizes e sua coragem se tornaram parte integrante de sua identidade. E assim, a história horripilante do espírito maligno permaneceu como um aviso, uma lembrança de que o mal pode surgir quando menos esperamos, mas que, com determinação e coragem, podemos resistir e vencer até mesmo as forças mais aterrorizantes. Enquanto a cidade celebrava sua aparente vitória sobre o espírito maligno, uma aura de tranquilidade se estabeleceu. No entanto, algo sinistro se escondia nas sombras, esperando pacientemente pelo momento certo para emergir novamente. Uma noite, quando a lua estava oculta por nuvens pesadas, a escuridão engoliu a cidade. Um arrepio percorreu a espinha de cada habitante, mas eles tentaram ignorar o sentimento de apreensão. O que eles não sabiam era que o espírito maligno não havia sido completamente derrotado. Lentamente, um a um, os moradores começaram a desaparecer. Suas ausências foram inicialmente negligenciadas, atribuídas a viagens repentinas ou circunstâncias inexplicáveis. No entanto, quando o número de desaparecimentos aumentou, o pânico tomou conta da cidade. Buscas frenéticas foram organizadas, mas não havia rastros nem pistas dos desaparecidos. As casas ficaram vazias, as ruas tornaram-se silenciosas e o medo se espalhou como um fogo selvagem. O espírito maligno havia retornado, mais forte e sedento por vingança. Aqueles que ainda restavam na cidade viviam em constante paranoia, temendo cada sombra e cada suspiro noturno. Não importava onde se escondessem, o espírito encontrava uma maneira de alcançá-los. Seu poder era agora maior do que nunca, alimentado pela dor e pelo sofrimento que havia causado. À medida que os dias se transformaram em semanas e as semanas se transformaram em meses, a cidade foi mergulhada em uma escuridão sombria e opressiva. A luz da esperança parecia ter sido extinta, substituída pelo terror implacável. Nenhum herói surgiu para desafiar o espírito maligno desta vez. A cidade foi condenada ao seu destino sinistro, uma prisão eterna onde o sofrimento era a única companhia. A lenda do espírito maligno, uma vez considerada uma história antiga e esquecida, tornou-se uma realidade assustadora e implacável. E assim, a cidade permaneceu como um lugar amaldiçoado, evitado por todos que ouviam as histórias horripilantes que se espalhavam pelos cantos mais distantes do mundo. A escuridão engoliu sua identidade, transformando em um esconderijo assombrado para o espírito maligno que reinava supremo. E a história do espírito maligno se espalhou, uma advertência aos incautos de que o mal não pode ser completamente derrotado. Enquanto isso, o espírito continuava a assombrar, esperando pacientemente pelo próximo capítulo sombrio de sua saga interminável. Sob o domínio implacável do espírito maligno, a cidade mergulhou em um abismo de desespero e loucura. Os poucos sobreviventes, atormentados pela presença doentia que os cercava, buscavam desesperadamente uma maneira de se libertar desse pesadelo.
Um grupo de corajosos decidiu enfrentar o espírito diretamente, mesmo cientes dos riscos mortais que isso implicava. Munidos de conhecimento oculto e artefatos sagrados, eles se aventuraram nas profundezas sombrias da cidade, determinados a encontrar o coração da maldição e pôr um fim à sua tirania. À medida que avançavam pelos corredores abandonados e casas dilapidadas, a opressão da presença maligna se intensificava. Móveis se moviam por conta própria, vozes sussurrantes ecoavam em seus ouvidos e sombras distorcidas dançavam nas paredes. A cada passo, sua sanidade era testada, mas a esperança os impulsionava adiante. Finalmente, encontraram uma antiga mansão, envolta em trevas e carregada de uma energia perversa. Era ali, no coração desse reduto macabro, que o espírito maligno encontrava seu poder máximo. Eles sabiam que era ali que sua batalha final seria travada. Adentrando a mansão, foram confrontados com ilusões horríveis e armadilhas mortais. O próprio ambiente parecia se transformar contra eles, uma manifestação da fúria do espírito. Entretanto, sua determinação não fraquejou. Finalmente, chegaram a uma câmara oculta, onde o espírito maligno os aguardava, uma figura sombria com olhos brilhantes cheios de ódio e crueldade. Uma batalha épica se seguiu, com feitiços e ataques desesperados sendo lançados de ambos os lados. A luta foi feroz e terrível. A mansão tremeu e estremeceu sob a violência da batalha. O espírito se contorcia e se distorcia, enquanto os guerreiros lutavam para exorcizar a escuridão que o envolvia. No momento decisivo, quando a vitória parecia estar ao alcance, o espírito maligno lançou um ataque final. Uma onda de energia negra envolveu os guerreiros, sugando sua força vital e lançando-os em um abismo inescapável. A cidade permaneceu condenada ao reinado implacável do espírito maligno. A luz da esperança foi apagada, e o mal triunfou mais uma vez. As almas perdidas dos guerreiros se juntaram aos outros desaparecidos, condenados a vagar pelos corredores escuros da cidade em uma eternidade de tormento. E assim, a história horripilante do espírito maligno persistiu como um lembrete sombrio de que nem sempre há um final feliz. O mal nem sempre pode ser vencido, e algumas batalhas são destinadas a serem perdidas. A cidade caiu no esquecimento, sua existência perdida para as páginas do tempo. Mas o espírito maligno não se contentou em reinar apenas sobre aquela cidade. Sua sede insaciável por caos e destruição o impeliu a buscar novos horizontes, espalhando seu terror por toda a região. À medida que o tempo passava, histórias de uma presença sombria e malévola começaram a emergir de outros vilarejos próximos. As pessoas viviam com medo, trancadas em suas casas à noite, implorando por proteção contra a entidade maligna que agora assolava sua terra. Aqueles que ouviram falar dos eventos terríveis que ocorreram na cidade amaldiçoada tentaram desesperadamente encontrar maneiras de combater o espírito maligno. Mas, apesar de seus esforços, o mal parecia invencível, sua força inabalável e sua sede destrutiva insaciável. Enquanto a região mergulhava cada vez mais no caos, uma figura enigmática e corajosa surgiu. Era um caçador de espíritos, cuja fama se espalhou por terras distantes. Ele se aventurou nas terras infestadas pelo espírito maligno, determinado a enfrentá-lo e libertar as almas aprisionadas. O caçador de espíritos enfrentou perigos inimagináveis em sua busca pela verdade e pela forma de deter o mal. Ele mergulhou em cavernas sombrias, explorou florestas amaldiçoadas e enfrentou terrores além da compreensão humana. Sua coragem e habilidades foram postas à prova em cada passo da jornada. Finalmente,
Depois de muitos desafios e sacrifícios, o caçador de espíritos chegou à cidade amaldiçoada onde tudo começou. Ele se deparou com a presença aterradora do espírito maligno, suas feições distorcidas pela maldade e sua aura negra envolvendo-o como um véu mortal. Uma batalha épica e angustiante se seguiu, onde o caçador de espíritos usou todos os seus conhecimentos e artefatos sagrados para confrontar o mal. Seu espírito indomável e sua determinação inabalável resistiram aos ataques implacáveis do espírito maligno. Em um momento de puro desespero, quando o caçador de espíritos parecia estar à beira da derrota, uma força poderosa e inesperada surgiu. As almas aprisionadas, as vítimas do espírito maligno, uniram-se em um coro de energia e luz, envolvendo o caçador em uma proteção divina. Com essa força revitalizadora, o caçador de espíritos lançou um ataque final devastador contra o espírito maligno. A escuridão que o envolvia começou a dissipar-se, enquanto o mal se retorcia de dor e agonia. Finalmente, o espírito maligno foi selado, aprisionado em seu próprio abismo de trevas. A cidade e as terras circundantes encontraram alívio, à medida que a presença maligna se desvanecia lentamente, dando lugar à luz da esperança. O caçador de espíritos tornou-se uma lenda, uma figura reverenciada por sua coragem e habilidades sobre-humanas. As pessoas o consideravam um herói, aquele que havia libertado suas terras do jugo do espírito maligno. No entanto, o caçador de espíritos carregava consigo uma carga pesada. As batalhas travadas contra o mal haviam deixado cicatrizes profundas em sua alma. Ele carregava o peso das vidas perdidas e dos horrores presenciados em sua busca incansável pela paz. À medida que o tempo passava, o caçador de espíritos sentiu uma presença sutil se manifestando ao seu redor. Visões perturbadoras o assombravam em seus sonhos, sussurros inquietantes ecoavam em seus ouvidos, e ele se via rodeado por sombras sinistras. Ele percebeu que, ao enfrentar o espírito maligno, havia deixado uma abertura para que outro mal se aproximasse dele. Um espírito vingativo, sedento por vingança contra aqueles que ousaram desafiar o poder do mal. A vida do caçador de espíritos se transformou em um pesadelo sem fim. Ele lutava contra entidades malignas em cada esquina, sempre um passo atrás de sua própria destruição. O que antes era uma jornada corajosa para proteger os outros havia se tornado uma luta pela própria sobrevivência. Em suas horas mais sombrias, o caçador de espíritos descobriu que a única maneira de libertar-se desse ciclo sinistro era enfrentar seu próprio medo e arrependimento. Ele mergulhou fundo nas profundezas de sua alma, confrontando seus demônios internos e lutando para encontrar a redenção. Com sua determinação e coragem renovadas, o caçador de espíritos embarcou em uma batalha final, desta vez não apenas contra as forças sobrenaturais que o assombravam, mas também contra sua própria escuridão interior. A luta foi titânica, uma guerra travada em dois reinos, o mundo físico e o mundo espiritual. O caçador enfrentou seu passado tortuoso, seus erros e seus medos, desafiando o mal em todas as suas formas. No clímax da batalha, ele encontrou a paz dentro de si mesmo. Compreendeu que sua jornada não era apenas sobre derrotar as entidades malignas, mas também sobre encontrar a redenção e a cura de sua própria alma atormentada. Com essa epifania, o caçador de espíritos emergiu triunfante. Não apenas havia derrotado o mal externo, mas também havia conquistado a escuridão dentro de si mesmo. Ele se tornou uma luz brilhante em um mundo assombrado, espalhando esperança e inspiração por onde passava. A história do caçador de espíritos se tornou uma lenda eterna, um conto de coragem e superação pessoal.
Ele se tornou um símbolo de perseverança e redenção, ensinando aos outros que, mesmo nas profundezas mais sombrias, a luz pode prevalecer. E assim, o caçador de espíritos caminhou adiante, deixando um legado duradouro para trás. Ele se tornou um mentor e guia para aqueles que enfrentavam suas próprias batalhas contra as forças do mal. Sua experiência e sabedoria eram procuradas por pessoas que buscavam orientação e proteção contra as ameaças sobrenaturais. Ele fundou uma ordem de caçadores de espíritos, dedicados a combater as entidades malignas e oferecer ajuda àqueles que estavam sob sua influência. Seu legado perdurou por gerações, transmitido de mestre para aprendiz, como uma chama que nunca se apagava. No entanto, o caçador de espíritos sempre se lembrava da cidade amaldiçoada e do espírito maligno que o assombrava. Ele sabia que o mal ainda podia ressurgir, mesmo que temporariamente derrotado. Ele estava sempre alerta, pronto para enfrentar novas ameaças e proteger os inocentes. E assim, ele continuou sua jornada incansável, vagando pelas terras, perseguindo os espíritos malignos e trazendo paz às vítimas de suas maldições. Sua luta nunca terminou, mas ele encontrou propósito e significado em sua missão. Enquanto o caçador de espíritos seguia seu caminho, a história de suas batalhas e triunfos se espalhava além das fronteiras da região. Suas façanhas corajosas se tornaram lendas em si mesmas, inspirando outros a enfrentarem seus próprios medos e a acreditarem no poder do bem. E assim, o mundo conheceu o nome do caçador de espíritos, uma figura misteriosa e heroica que havia enfrentado as trevas e emergido como um símbolo de esperança. Ele se tornou uma lenda, uma prova de que, mesmo diante do mal mais profundo, a luz sempre tem o poder de prevalecer. E, até hoje, sua história é contada nas noites escuras, lembrando a todos que o mal pode ser desafiado, que a coragem e a determinação podem superar até mesmo os horrores mais aterrorizantes. E assim, o legado do caçador de espíritos vive, como uma chama eterna em um mundo cheio de sombras. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.